Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Vamos dar continuidade hoje à semiologia do sistema nervoso, né? Na aula anterior a gente falou sobre as questões anatomofisiológicas, certo? E agora a gente vai entrar na semiologia em si, né? Começando pela identificação do animal. Então, antes de iniciar o processo de anamnese, exame físico, né? Exames complementares, essas coisas, é necessário que se faça a identificação do animal, incluindo a espécie, raça, idade, sexo, cor, né, da pelagem. Por quê? Porque muitos distúrbios neurológicos, né, estão associados à predisposição racial, né? Alguns aparecem também com a questão da idade, tá certo? Alguns podem aparecer com a questão do sexo do animal, tá bem? A cor da pelagem é importante, em alguns casos sim, porque existem os fatores de fotossensibilização que pode acarretar no aparecimento de neoplasias e assim essas neoplasias prejudicarem o sistema neurológico, tá bom? Então, como se faz o exame neurológico em pequenos animais, né? Os objetivos do sistema neurológico são determinar se existe alguma disfunção do sistema nervoso, estabelecer também a localização e a extensão, né, do envolvimento neurológico, que isto foi ali, queira ou não, prejudicado, tá certo? E tentar direcionar diagnóstico e prognóstico do animal, tá bem? E aí a gente inicia o processo de anamnese, né? A avaliação neurológica de qualquer paciente deve começar com anamnese cuidadosa e detalhada, né? Observando sinais clínicos, né? Se o paciente, se ele tem injúrias no tecido nervoso, né? Como essa injúria, né, reflete o local onde ocorreu a lesão, né? A maneira que esses animais começam o curso da doença, né? Como se reflete a causa dessa injúria. Por esse motivo, a anamnese é algo essencial para a avaliação do paciente, tá certo? A anamnese requer, portanto, uma descrição completa do quadro do paciente, né, está quando ele chega na clínica. É importante que a gente determine como foi o início e a evolução da doença. A seguir, a anamnese pode ser também conduzida na mesma sequência que realiza-se o exame neurológico. Inicialmente, o dono deve ser inquirido sobre o nível de consciência do animal, se ocorrerem mudanças de comportamento, de personalidade, se o animal apresentou ou não convulsões, tá certo? No início da doença, a gente descreve, né? Isso é um dado super importante para o diagnóstico, né? A gente descreve o início, se é súbito, ou se os sinais se desenvolveram rapidamente ou não, né? A gente considera que se desenvolvem rapidamente, né? Se ele atinge uma intensidade no máximo em 24 horas. Dessa forma, a gente pode sugerir, por exemplo, o traumatismo, se houve intoxicação, acidente vascular cerebral, né? São algumas doenças que a intensidade realmente é muito rápida. A evolução da doença, a progressão, estabilidade ou melhora é outro ponto que o clínico deve estar prestando atenção, né? A evolução da doença também está relacionada ao início, mas também é um parâmetro um pouco diferente, né? Caso os sinais estejam estáticos, isso é, eles não se alteram no curso da doença, geralmente se sugerem que o animal tem uma anomalia congênita, né, no tecido nervoso, né? Caso os sinais sejam progressivos, isso é, ocorre um aumento na severidade dos mesmos, isso pode sugerir inflamação, degeneração, ou neoplasia do sistema nervoso, do tecido nervoso, enquanto não forem tratadas, né, essas doenças, ou seja, essas sequelas, essas injúrias, né, podem evoluir progressivamente, tá bom? E aí, mudanças do comportamento, o que é que pode se ver? Deve-se obter um máximo de informações do proprietário, né? Como, por exemplo, se houver alguma mudança do comportamento do animal, animais com lesões no lobo piriforme, né, por exemplo, pode apresentar agressividade excessiva, lesão no lobo frontal pode incapacitar o animal em reconhecer o próprio dono, causar incapacidade de aprendizado. Animais epilépticos, né, podem alterar seu comportamento um pouco antes ou logo depois da convulsão, né? Se o animal apresenta convulsão, né? E o que é a convulsão, né? Ele é um distúrbio desencadeado por uma descarga elétrica neuronal anormal, né?
excessiva, acarretando ou não na perda da consciência, tá bom? Durante as convulsões, existe a presença de movimentações motoras e fenômenos viscerais, sensoriais e psíquicos, né? Caracterizando a atividade nervosa qualitativa ou quantitativamente alterada, em partes do cérebro ou em todo o cérebro, tá bem? Pode ser desencadeado por um estímulo sensorial, químico ou elétrico, ou por enfermidades intrínsecas no sistema nervoso central, tá bom? E aí, quando a gente vai para avaliação, né, durante a anamnese, deve também fazer perguntas para se avaliar os nervos cranianos, né? Então, durante a anamnese, a gente deve perguntar se o animal está tendo dificuldade de encontrar alimento através do olfato, se ele está enxergando bem ou tem batido o corpo em objetos enquanto caminha pela casa ou pelo lugar que ele está ou local estranho. Se for observada alguma alteração na face do animal, como por exemplo, um lábio mais caído em um dos lados, salivas escorrendo, né? No canto da boca, um orelhão mais caído em relação à outra, né? Se o animal apresenta dificuldade de abrir a boca e de pegar alimentos, né? Se o animal apresenta inclinação da cabeça para um dos lados, se tem ouvido normalmente ou se não percebe, né? Quando o carro, a pessoa se aproxima dele, né? Se a língua do animal fica caída constantemente para um dos lados da boca, se houve mudança no latido do animal, né? Com essas perguntas, né, pode-se ter uma ideia da presença ou não de lesões comprometendo os nervos cranianos, tá bom? E aí, a gente também vai avaliar o que? A locomoção do animal, né? E aí, a gente deve obter informações a respeito da locomoção do animal. Se existe coordenação motora, se o animal cai, né, quando vai se alimentar ou corre, se ele apresenta a tendência de andar em círculos, se anda se apoiando nas paredes, né? Deve perguntar também ao proprietário se ele observou movimentos anormais na cabeça ou alteração na postura do animal, a fim da gente detectar se há alguma disfunção cerebral ou vestibular, respectivamente. Além disso, verifica-se também os sinais evidentes de paresia ou paralisia. Pode ser ela passada ou atual, tá bom? E aí a gente entra no exame neurológico, né? Da mesma forma que a gente se refere à anamnese completa, o exame neurológico ele também deve ser completo, deve ser feito com muito cuidado, né? Precede com a avaliação das funções vitais e por um exame físico completo, né? Caso seja detectada anormalidades no ritmo e na frequência cardíaca ou respiratória, no exame físico, isso pode ocorrer também por causa de lesões neurológicas, né? O exame neurológico é utilizado para apoiar ou confirmar informações coletadas na história lá do paciente, na anamnese, tá bem? O clínico deve ser capaz de determinar se há disfunção no sistema nervoso, se ela vai ser primária, né, como um processo infeccioso, ou secundária, por causa de outra doença em algum outro sistema, né? De alguma forma, as alterações metabólicas podem ou não acarretar em problemas no sistema nervoso, né? Também serve para a gente ver o local ou locais envolvidos, né? E o exame neurológico também, né, nos ajuda a ser mais expressivo no sucesso terapêutico e também a realizar o prognóstico do animal. Então, o exame neurológico ele pode ser organizado em sequências de observação. Deve ser conduzido na mesma ordem em todos os pacientes, porque quanto mais você faz na mesma ordem, você não esquece o que tem que fazer, né? Independente da queixa neurológica. Né? A menos que isso prejudique o animal, né? Que o animal esteja num estado debilitado que faça com que isso, de certa forma, prejudique sua saúde. Né? Com o método padronizado em todos os animais, certos testes não serão esquecidos e nem negligenciados, tá bom? Então, com a relação anatômica em mente, né, o clínico ele vai fazer o exame, certo? Observando os achados anormais, agrupando e localizando corretamente as lesões. Inicialmente deve ser feita uma tentativa de correlacionar alterações encontradas em uma lesão anatômica focal. Se isso não for possível, deve estar ocorrendo uma doença multifocal ou difusa. Né?
Uma consequência sugerida para o sistema neurológico pode ser a avaliação do nível de consciência, a avaliação da postura e locomoção, exames dos nervos cranianos, a avaliação das reações posturais, dos reflexos medulares e do tônus muscular e avaliação sensitiva. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente avalia a consciência do animal, né? O animal, a gente vê se ele está em alerta, se ele está em vigília, se ele está em depressão, estupor ou coma. O nível de consciência é determinado pela resposta do animal aos estímulos externos nocivos. A percepção consciente do mundo exterior e de si mesmo se caracteriza como alerta ou vigília. É resultante da atividade de diversas áreas cerebrais coordenadas pelo sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Bem, entre estado de vigília e estado comatoso, o estado comatoso, o paciente perde completamente a capacidade de identificação no interior, os acontecimentos no meio que o circunda. É possível distinguir diversas fases intermediárias, em uma graduação cujo principal elemento indicativo é o nível de consciência. Quando a consciência do animal é comprometida, de modo intenso, chama-se isso de onibilação, tá bom? A sonolência do animal quando o animal está em estado de sonolência, ele é facilmente acordado e logo volta a dormir. À medida que a injúria, ou seja, que a doença aumenta em intensidade no paciente, ele desenvolve um estupor. Neste caso, o estágio final, o animal só pode ser acordado com um estímulo doloroso, E se ele estiver muito severo, aquele dano estiver muito severo, e o animal estiver no caso de coma, nem com esse estímulo doloroso o animal pode ser acordado, tá bom? Como é que a gente faz a avaliação da postura e locomoção? Um animal com postura normal, ele mantém a cabeça em um plano paralelo do chão. Se o animal apresenta uma orelha mais próxima do chão que outra, isso é a inclinação lateral da cabeça, isso pode ser chamado de head tilt. A normalidade postural pode ser reflexo de dor em um ponto da cabeça, mas geralmente é um sinal de disfunção unilateral do nervo vestibular, um dos núcleos vestibulares ou do tônus cerebral ou do lóbulo folículo nodular do cerebelo. Então, a gente vê aqui nessa figura, certo? Uma postura de inclinação da cabeça, diferenciada de rotação da cabeça. Aqui está a inclinação da cabeça e aqui a rotação da cabeça, tá certo? A inclinação da cabeça indica doença vestibular, enquanto a rotação ela sugere lesão no prosencéfalo, região tálamo-cortical, tá certo? Então, a região vai indicar o quê? Injúrias diferentes, tá bom? E aí, quando a gente vai avaliar, a gente também avalia se o animal está claudicando, na questão da locomoção, ou seja, quando o animal está com dor em um dos membros, ele tenta sustentar seu corpo nos outros membros, para aliviar o membro que está dolorido, E, em consequência disso, ele começa, muitas vezes aquele movimento é encurtado e você nota o animal claudicando, ou seja, mancando, A observar se existe ataxia, ou seja, a incapacidade de realizar atividade motora coordenada normal, que não seja causado por fraqueza, problema musculoesquelético ou movimento anormais, como tremor. Paresia e paralisia também a gente observa, Tem animais que, quando eles têm lesões, principalmente na medula espinal, principalmente pegando a parte mais sacral, eles começam a arrastar os membros posteriores, tá certo? Então, a paralisia seria uma perda parcial dos movimentos voluntários e se manifesta com a diminuição da velocidade, amplitude no movimento, aumento da fatigabilidade, redução do tônus muscular e capacidade limitada de realizar certas atividades motoras. E a paralisia não, seria isso que eu falei anteriormente, seria arrastar os membros, não conseguir realmente movimentá-los, tá bom? E aí, o que é que a gente olha? A gente observa os movimentos anormais, se existe tremor, se um movimento oscilatório, o que é o tremor? É um movimento oscilatório rítmico localizado na região corporal, que pode ser generalizado em todo o corpo ou em certa parte do corpo. A gente observa se tem miotonia também, ou seja, atraso no relaxamento muscular após a concentração voluntária,
Como é que a gente observa a miotonia, né? Através da rigidez muscular, a qual às vezes passa a ser aliviada pelo exercício. A gente observa mioclonia, que são contrações, um tipo de choque, né? Produzido por movimentos rápidos ou ritmos, né? Em parte do corpo, né? Isso é observado também quando o animal ele está mais relaxado, né? Então, se ele está relaxado e apresenta uma contração desse tipo, então isso já é um indicativo, né, de movimentos anormais, tá bom? E aí a gente vai observar também o quê? As reações posturais, né? São utilizadas principalmente para detectar distúrbios do sistema nervoso que não são severos o suficiente para o quê? Para causar alterações na locomoção. Como os animais se apoiam nos 4 membros, né? Uma pequena alteração em um dos membros pode facilmente compensar pelos outros. Né? O que se espera é que, ao se realizar reações posturais e retirar essa compensação, né, a gente consiga revelar essas deficiências assimétricas sutis que a gente não observa durante a locomoção. Então, o animal ele é avaliado nas reações posturais pela sua capacidade de corrigir as alterações de postura. Né? A avaliação da própria percepção consciente também é outro ponto que a gente avalia, né? O que é que a gente observa? A habilidade do sistema aferente em conhecer a posição alterada por um dos membros. Então, a capacidade do sistema aferente de retornar ao membro em posição normal, a extremidade do membro ela é refletida de certo modo, superfície dorsal, toque da mesa, no chão, o animal está normal, que não tem nenhum dano, né? Depois que você mexe a patinha, ele consegue, né, posicionar corretamente o membro entre 1 a 3 segundos, né? Aqui tem um QR Code que vocês podem ver o vídeo como é que isso acontece, né? Então, o interessante é que você não faça só em uma das patas, né? Você faça em todas as patas, né? Tanto na direita como à esquerda, posteriores, né? Como tá certo? Que são as torácicas como as pélvicas, tá bom? Vocês façam nas 4 patas o mesmo teste, a mesma avaliação, para ver se ele consegue voltar à posição normal. E assim a gente avalia se ele não tem nenhum desses membros, tá bom? Já a hemioestação ou hemiolocomoção, é que outro teste que é feito, né? Como é que se faz? Os membros, né? Nesse teste, os membros de um lado do corpo são erguidos do chão e o paciente é forçado a se manter parado sobre 2 membros. É o que a gente chama de hemiestação. Em seguida, andar sobre os mesmos 2 membros, que é a hemilocomoção, tá certo? O animal normal não tem dificuldade de se manter em pé nessa posição e nem de andar, tá certo? O animal normal anda lateralmente e mantém seus membros posicionados adequadamente abaixo do corpo, em movimento simétrico, tá certo? Outro teste também que faz é o saltitamento, né? Neste teste, o clínico leva 3 membros e deixa só um apoiando, fazendo com que o animal salte em um membro só para frente e para trás e para os lados. O animal normal deve saltar em direção ao deslocamento do corpo e suportar o peso sobre o membro. É importante que se repita o teste para cada um dos membros, né? E se confrontar as respostas. E quando a gente vai confrontar as respostas, a gente não pode confrontar membros torácicos com membros pélvicos. A gente tem que confrontar os 2 membros torácicos entre si e os 2 membros pélvicos, tá certo? Outro teste é o carrinho de mão. Segura o animal pelo abdômen, de modo que ele não apoie os membros pélvicos no chão, sendo forçado a caminhar com os membros torácicos, tá certo? É parecido com aqueles que a gente viu anteriormente, só que aqui ele vai trabalhar com os membros torácicos, não com os pélvicos, tá certo? Animais normais apresentam locomoção simétrica, alterada e com cabeça estendida na posição normal. No caso de lesões neurológicas, os animais podem apresentar movimentos assimétricos, né? E aí a gente pode ver falhas no cerebelo, queda, seria falhas no sistema vestibular, tropeço também seria falhas no cerebelo, flexão da cabeça com a região nasal próxima ao solo. A lesão cervical severa, né? Apresentaria, se o animal tiver flexão da cabeça com a região nasal bem próxima ao solo, a gente vê que tem uma lesão cervical severa.
Se o distúrbio é discreto, né, pode-se erguer a cabeça do animal e ver se acentuará essa disfunção ou não, tá bom? E aqui é uma imagem, né, do carrinho de mão, onde segura-se o paciente pelo abdômen, de tal modo que os membros pélvicos não toquem no chão da mesa, forçando a caminhar para a frente com os membros torácicos, tá certo? Existe também o teste de colocação tático e colocação visual, né? Através desses testes, a gente observa o sistema proprioceptivo e visual, né? Na colocação tátil, o animal é vendado e suspenso no ar, sustentando pelo abdômen e tórax. Em seguida, é movido em direção à borda de superfície horizontal, como uma mesa, né, tocando na face dorsal das patas torácicas da superfície. O animal deve rapidamente levantar as patas e colocá-las na mesa, né? Se ele fizer isso, ele não tem dano, tá certo? Então, aqui está a imagem. O animal é colocado do lado da mesa, ó, fecha os olhos. Então, ele não vai ver, mas ele vai sentir, certo? E aí, cães ou gatos normais devem colocar a pata sobre a mesa assim que tocarem em sua borda. Se ele não consegue isso, então ele está tendo algum dano, tá certo? Nessa parte do sistema neurológico, tá bom? Outro teste feito é a propulsão extensora, né? Para a realização dessa reação postural, o animal é suspenso pelo tórax e baixado até os membros pélvicos tocarem no solo da mesa, certo? Já os reflexos medulares são testados para determinar se a lesão está localizada no neurônio motor inferior ou no neurônio motor superior. Dessa forma, localizar melhor a lesão. Então, como é que a gente faz? A gente faz através dos reflexos miotáticos dos membros torácicos, tá certo? A avaliação do tônus extensor, ou seja, do tônus de cada um dos membros, né? Apesar daqui estar sendo o meu pélvico, mas isso também é feito no membro torácico, tá certo? Então, o que é que a gente avalia? A aplicação da pressão na superfície, tanto plantar, aqui ó, plantar, que é a perninha, como a palmar, né? Com o paciente em estação ou em decúbito lateral. Tá certo? Se o animal ele tem aquela pressão nas patinhas, seja torácicas, né, que é a palmar, ou nas pélvicas, chamada plantar. Depois a gente vê o reflexo bicipital. Ele se dá através da percussão do dedo examinador colocado sobre o tendão bíceps, imediatamente próximo ao cotovelo, tá bom? A gente também observa o reflexo tricipital. Ele se dá mediante a percussão do tendão bíceps, tá certo? Imediatamente proximal ao olégramo. E a gente também faz o reflexo flexor, que é avaliado apertando a pele entre os dígitos, tá certo? A resposta normal consiste na flexão do quadril, joelho e articulação tibiosarcástica dos membros pélvicos, bem como carpo, cotovelo, ombro, membros, tórax. Trata-se de um reflexo mediado a nível de medula espinal. Não indica a percepção consciente de dor, o que acontece em nível cortical, tá bom? E aí, a gente também realiza os reflexos miotáticos de membros pélvicos, tá bom? A gente observa o reflexo patelar, ele se dá mediante a percussão do tendão patelar entre a patela e a tuberosidade tibial, tá certo? O reflexo patelar, bem como os outros reflexos espinais, pode ser avaliado de forma rápida e imediata em cães de pequeno porte e em gatos, quando o paciente é colocado numa posição sentada. A comparação dos membros do lado esquerdo com os membros direitos também é realizada com facilidade, tá bom? E aí a gente também avalia o reflexo tibial cranial, tá bem? Esse reflexo é avaliado mediante a percussão do ventre do músculo tibial cranial. A gente avalia o ato de tocar ou pinçar delicadamente o períneo, avaliando o reflexo perineal, tá certo? A resposta normal consiste em quê? Consiste na flexão da cauda e contração do infixo anal externo, tá bom? Outro também exame realizado, principalmente
quando a gente suspeita, né, de dano medula, certo? É o reflexo cutâneo do tronco, né? Ele é avaliado quando a gente faz um leve pinçamento na pele imediatamente lateral à coluna vertebral, começando pela região lombosacral e prosseguindo, certo? Ou seja, lombosacral aqui, prosseguindo até o sentido cranial, a nível vertebral cada vez. A resposta normal consiste em uma contração bilateral do músculo cutâneo do tronco, resultando num espasmo da pele sobre o tórax e o abdômen. Em casos de lesões da medula espinal, ao longo da região torácico-lombar, a via ascendente do reflexo cutâneo do tronco é interrompida e o reflexo fica ausente cerca de 2 corpos vertebrais caudais à lesão. O teste do reflexo cranialmente ao ponto da lesão iniciará uma resposta, tá bom? Então, nesse caso, se você pinça aqui, né, e vamos dizer que tem um dano numa certa região, certo? Essa injúria, esse dano, né, vai se apresentar não só no local, né, mas em 2 corpos vertebrais caudais da lesão. Ou seja, se o dano é aqui, você vai ver até 2 cantos depois, não só no canto da lesão, né? Outra teste que a gente faz é a percepção de dor, a nocicepção. Além de avaliar o paciente em busca de áreas de hipersensibilidade, a gente chama de hiperestesia, é importante também, sobretudo, né, principalmente em pacientes de ambulatórios, né, determinar os estímulos nocivos aplicados aos membros, né, que estão atravessando ou não um segmento lesionado da medula espinal até chegar ao encéfalo para percepção consciente da dor, tá bom? Tipicamente, a nocicepção é dividida em superficial ou profunda, ou seja, dor superficial ou dor profunda. Essa divisão é questionável, né? Uma vez que as vias responsáveis por esses 2 graus, né, são mal divididas, né? A dor superficial também é chamada de dor rápida, né? É aquela dor muito aguda e bem localizada que se origina mais comumente na pele. Já a dor profunda é denominada de dor, é chamada também de dor lenta, né? Que é uma dor que dá tipo uma queimação, é contínua, mal localizada e que tem origem na pele e nas estruturas também mais profundas, tá bom? E aí, como é que a gente avalia o teste de nocicepção, né? Uma pinça hemostática, tá certo? Né? Se o paciente não responder à pressão manual, deve-se lançar a mão de uma pinça hemostática antes de classificar a nocicepção ausente, ou seja, aqui a gente vê que houve, né, a pressão manual, então quando você apertou o animal, ele sentiu, então ele mostra que ele não tem alteração, né, ele está conseguindo ter o reflexo de nocicepção, tá certo? Nos membros pélvicos, né, que são os de trás, é recomendável avaliar os dígitos laterais e mediais, uma vez que a inervação sensorial mediada pelos nervos ciático e femoral, respectivamente, né, são diferentes. Então, você tem que avaliar esses 2 dígitos, tá certo? Uma resposta consciente como choro, rotação da cabeça, né, algo indicando que ele está incômodo, indica que tem presença de nocicepção, tá certo? A flexão simples do membro sem uma resposta consciente significa que o reflexo flexor está presente, mas a nocicepção está ausente. Então, por mais que o animal puxe a mãozinha, mas se ele não apresenta que sentiu dor, então ele pode estar o quê? Pode ser que o reflexo flexor esteja lá, né? Ou, porém, haja ausência de dor, tá bom? E aí, a gente se baseia nessas aulas, né? No livro Semiologia Veterinária, Arte do Diagnóstico, do Francisco Leite Feitosa, tá bom? Então, até a próxima aula. Não se esqueçam, né, de nos seguir.